Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que está super presente no nosso dia a dia, mas que, parando para pensar, talvez a gente não analise tão a fundo. É a moeda fiduciária. E para essa nossa conversa, a gente vai usar uns pontos bem importantes de um material chamado Moeda Fiduciária, História, Conceito e Inflação. Certo? Vamos investigar isso melhor. A ideia é desmistificar o que é essa moeda que a gente usa, sabe? Entender de onde ela veio e qual a relação dela com a inflação, que às vezes é meio complicada. Vamos usar as informações que a gente tem aqui. E logo de cara a fonte já traz uma coisa curiosa, essa ideia de um dinheiro que não tem valor nele mesmo, sabe? O valor vem só da confiança ou de uma ordem do governo. Exato. É um ponto de partida bem interessante e crucial mesmo para a gente entender a economia hoje em dia. O material que a gente tem aqui parece dar uma base boa para explorar esses conceitos e, bom, o que vem depois deles, né? Ótimo. Então, para começar, o básico, né? O que é essa moeda fiduciária? A fonte define como qualquer título não conversível que não tem lastro em metal, tipo ouro ou prata, e que não tem nenhum valor intrínseco. Ou seja, é diferente daquela moeda de ouro antiga que valia pelo próprio metal. O nosso dinheiro de papel ou digital, o valor não está ali no material físico, né? Isso mesmo. E aí, claro, surge a pergunta: tá, se não tem valor próprio, de onde vem esse valor? A fonte aqui aponta para duas coisas principais. Primeiro, a confiança. A confiança de todo mundo no emissor, que geralmente é o governo ou o Banco Central. E segundo, a lei. A imposição legal. O texto fala em imposição realizada por regulamentação governamental. Isso que a gente chama de moeda de curso forçado. Curso forçado. Significa que, por lei, dentro de um país, aquela moeda tem que ser aceita para pagar qualquer dívida, não é opcional. E até a palavra fiat, né, vem do latim, significa faça-se, tipo uma ordem, um decreto mesmo. Ah, faça-se. Interessante essa origem. Faz todo sentido com a ideia de decreto. E a fonte dá exemplos do que é moeda fiduciária, né? Não é só o dinheiro de papel, cheques, títulos de crédito. Tudo isso entra na conta. O material também lista outras definições, mas todas giram em torno da mesma coisa. É dinheiro que o governo diz que é legal, que não dá para trocar por ouro no Banco Central, que é usado por decreto. E até uma definição bem direta, um objeto sem valor intrínseco que serve como meio de troca. Todas apontam para isso. O valor não está no objeto em si. Exatamente. E o fascinante é justamente isso, né? É uma construção social. E também legal. É um acordo da sociedade toda com o Estado garantindo que dá valor para uma coisa que fisicamente podia ser só, sei lá, papel colorido ou um número na tela do computador. Essa mistura de confiança mútua e garantia do governo que faz o real, o dólar, o euro circularem e serem aceitos para comprar coisas. O valor é combinado, não é físico. Entendi. Essa ideia do acordo, da convenção, é muito forte. Mas como foi que a gente chegou nesse sistema? Parece um pulo grande da ideia de valor concreto, como o ouro. A fonte afirma que a moeda fiduciária substituiu o padrão ouro em todos os países do mundo. Então teve uma época que o dinheiro era tipo um vale-ouro, mas isso acabou. Sim, acabou. E essa mudança foi um marco. Foi quase uma mudança filosófica sobre o que é dinheiro, sabe? A gente saiu de um valor preso a uma coisa física limitada, que era o ouro, para um valor que depende da confiança e da gestão do governo. E a consequência direta que o texto traz é justamente a implementação do sistema de câmbio flutuante. Câmbio flutuante. Isso. Sem a âncora do ouro, o valor de uma moeda em relação à outra passou a variar, a flutuar mais livremente, dependendo da oferta, da procura, da confiança, dos mercados lá fora. Ah, então essa flutuação do dólar em relação ao real, por exemplo, que a gente vê todo dia, vem muito daí, dessa história de abandonar o ouro. E em grande medida, sim. É uma consequência direta. E a fonte também situa o começo dessa história, né, com a adoção da moeda fiduciária ficando mais comum a partir do século XVIII. E aí tem um ponto-chave que o texto levanta. Isso tornou a grande variação na oferta de dinheiro possível. Antes, a quantidade de dinheiro circulando dependia das reservas de ouro que o país tinha. Com a moeda fiduciária, essa trava física sumiu. Isso deu aos governos, aos bancos centrais, um poder muito maior de aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro na economia. Uma ferramenta potente, mas, como você vai ver,
que tem dois lados. Dois lados, com certeza. E antes da gente explorar esse lado mais arriscado, digamos assim, dessa flexibilidade, a fonte menciona rapidinho os nomes da economia. Cita que o John Maynard Keynes, que é um economista bem famoso, era um defensor da moeda fiduciária. Sim, o texto o coloca como um defensor. E só para registrar o que está no material, sem tomar partido, ele também menciona que existem visões diferentes. Cita o Adam Smith e o Hans Hermann Hoppe como exemplos de pensadores com outras ideias sobre esse sistema. Mas a fonte não entra em detalhes, só aponta que existe esse debate, sabe? O nosso foco aqui continua sendo o que o material traz sobre como o sistema funciona e o que ele implica. Combinado. Foco no material. Então, voltando para essa questão da flexibilidade, da quantidade de dinheiro que a moeda fiduciária trouxe. Você falou que tinha dois lados. É aqui que a ligação com a inflação fica. Fica bem interessante, né? A fonte conecta essa possibilidade de grande variação na oferta de dinheiro com uns problemas históricos sérios. Diz que desde o século XVIII houve aumentos na oferta de papel-moeda, produzindo hiperinflações. Exatamente. Essa capacidade de criar dinheiro por decreto, sem precisar do ouro como lastro, bom, ela abre a porta para exageros. E o texto usa o exemplo clássico da hiperinflação na República de Weimar, na Alemanha, ali no período entre as guerras mundiais. Nossa, Weimar. Um caso famoso e terrível. Sim, o governo alemão imprimiu dinheiro sem parar para pagar as dívidas e o resultado foi que o dinheiro perdeu o valor de um jeito absurdo. Virou quase lixo. Destruiu a economia. E esse exemplo histórico, ele reforça uma crença econômica geral que a fonte também menciona. Os economistas geralmente acreditam que altas taxas de inflação e hiperinflação são causadas por um crescimento excessivo de dinheiro disponível. Faz sentido. A lógica parece simples. Muito dinheiro correndo atrás dos mesmos produtos e serviços, os preços disparam. É a lógica básica, sim. Então, se a confiança some e o governo resolve imprimir demais, aquela nota que está na carteira pode, em teoria, virar quase nada muito rápido, como aconteceu lá em Weimar. É um cenário extremo, claro, mas ilustra bem o risco. É a ilustração clássica do risco, com certeza. Mas, olha só, a relação entre quantidade de dinheiro e preços não é sempre tão direta, tão automática assim. A fonte traz uma nuance aqui que é importante. Diz que o crescimento da oferta monetária nem sempre causa aumentos nominais dos valores dos produtos. Peraí, como assim? Continua dizendo. Em alguns casos, pode prevenir o aumento de preços, mantendo-os estáveis, impedindo que ocorra uma queda brusca na valorização dos mesmos. Isso parece contra a intuição inicial. Quer dizer que, às vezes, colocar mais dinheiro para circular pode evitar que os preços subam? Ou até evitar que eles caiam? Como funciona isso? Então, a ideia que a fonte traz é que, em algumas situações específicas da economia, especialmente em recessões ou quando tem risco de deflação... Deflação. É aquela queda geral de preços, né? Isso, a queda geral e contínua dos preços. Nesses casos, um aumento controlado da quantidade de dinheiro pode ser, digamos, necessário para dar um empurrão na atividade econômica e evitar que os preços entrem numa espiral para baixo. Porque a deflação, embora pareça boa para o bolso no início, ela é vista como muito ruim para a economia como um todo. Ela desanima investimento, consumo, porque as pessoas ficam esperando os preços caírem mais ainda, sabe? Isso pode piorar uma recessão. Entendi. Então a flexibilidade da moeda fiduciária não é só um risco de inflação descontrolada, mas também uma ferramenta para tentar evitar outros problemas como a deflação. E isso tem a ver com a visão mais moderna que a fonte descreve, certo? Aquela de buscar uma inflação controlada. Exatamente. O texto diz que, hoje, a maioria dos economistas defende uma taxa baixa e constante. Veja bem, baixa e constante. Não zero e muito menos negativa, que seria a deflação. Tipo uns 2%, 3% ao ano, algo assim. Previsível. Isso, algo nessa linha. E que seja estável, previsível. E a fonte explica por quê. Acredita-se que essa inflaçãozinha baixa e estável reduz a gravidade das recessões econômicas. Como assim reduz a gravidade? Porque ela permite que salários e preços se ajustem para baixo em termos reais, ou seja, descontando a inflação de um jeito mais suave, sem precisar de cortes nominais no valor que está escrito lá no contra-cheque, por exemplo. Esses cortes nominais são muito mais difíceis, né? Psicologicamente, contratualmente. Ah, entendi. Se a inflação é 3% e meu salário não sobe, na prática, meu poder de compra caiu um pouco, meu salário real diminuiu,
mas sem precisar anunciar um corte no valor nominal. É um ajuste mais discreto. Exatamente. É um mecanismo de ajuste. Além disso, a fonte diz que essa meta de inflação baixa permite que o mercado se ajuste mais rápido em uma recessão e também reduz o risco de que uma armadilha de liquidez impeça a política monetária de estabilizar a economia. Armadilha de liquidez. O que é isso? É uma situação complicada, quando os juros já estão baixíssimos, perto de zero, e o Banco Central meio que perde a força para estimular a economia baixando mais ainda os juros. Não tem mais para onde baixar. Ter uma inflação um pouquinho positiva ajuda a manter os juros nominais um pouco acima de zero, dando mais margem de manobra para o Banco Central agir quando precisa. Faz sentido. É como tentar achar um caminho do meio, né? Evitar a hiperinflação de um lado e a deflação que paralisa tudo do outro. E usar a flexibilidade da moeda fiduciária para tentar navegar nesse meio. E quem são os responsáveis por essa navegação? Quem pilota isso? A fonte é bem clara quanto a isso. A tarefa de manter a taxa de inflação baixa e estável é geralmente dada às autoridades monetárias. E especifica. Normalmente, essas autoridades monetárias são os bancos centrais. São instituições como o nosso Banco Central do Brasil, o Fed lá nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu. A missão deles é gerenciar a moeda e buscar essa estabilidade. Certo. E como é que eles fazem isso na prática? O material fala sobre as ferramentas que eles têm? Fala assim. Menciona as principais ferramentas que os bancos centrais usam para controlar a política monetária. Primeira, a fixação de taxas de juros. A nossa taxa Selic é o exemplo mais conhecido aqui. Se sobem os juros, o crédito fica mais caro, o pessoal consome e investe menos. Isso tende a segurar a inflação. Se baixam os juros, o efeito é o contrário, estimula. Ok, a taxa de juros a gente ouve falar bastante. Que mais? Segundo, as operações de mercado aberto, que, explicando de forma simples, é o Banco Central comprando e vendendo títulos públicos dos bancos. Quando o BC compra títulos, ele está colocando dinheiro no sistema bancário. Quando ele vende, está tirando dinheiro. É um jeito direto de mexer na quantidade de dinheiro disponível para os bancos e nas taxas de juros de curto prazo. Entendi. Então essas operações de mercado aberto são tipo abrir e fechar a torneira do dinheiro para os bancos. É uma boa analogia, sim. E a terceira ferramenta que o texto cita é a criação de reservas bancárias. A gente conhece também como o depósito compulsório. Basicamente, é exigir que os bancos guardem uma parte do dinheiro que eles recebem em depósitos lá no Banco Central, sem poder emprestar. Se o BC aumenta essa exigência, sobra menos dinheiro para os bancos emprestarem, o que freia a economia. Se diminui, libera mais crédito. Juros, operações de mercado aberto e reservas bancárias. São os controles principais, então. São os instrumentos-chave que os bancos centrais usam para tentar calibrar a economia e atingir as metas de inflação, segundo o material. Certo. Então, juntando tudo que a gente conversou, com base na fonte, a moeda fiduciária é essa invenção, né? Baseada na confiança e na lei, sem valor nela mesma. Ela substituiu o padrão ouro, trouxe o câmbio flutuante e, o ponto principal talvez, deu essa flexibilidade enorme para os governos e bancos centrais controlarem a quantidade de dinheiro. E essa flexibilidade tem dois lados. O risco histórico da hiperinflação, como a gente viu em Weimar, mas também é a ferramenta que a maioria dos economistas e bancos centrais usa hoje para buscar uma inflação baixa e estável, que eles acreditam ser melhor para a economia, usando aqueles instrumentos que você falou, juros, mercado aberto, compulsório. Exato, é uma ótima recapitulação do que a gente extraiu do material. E toda essa análise força a gente a ver o dinheiro de um jeito diferente, né? Não como algo com valor fixo próprio, mas como um sistema bem complexo, que se apoia numa rede de confiança das pessoas, nas leis do governo e nessa gestão ativa da economia. O valor da nota na carteira, do saldo na conta, depende muito da nossa crença de que aquilo vai continuar valendo amanhã e da percepção de que as instituições por trás disso tudo são sólidas, são capazes de manter o valor relativamente estável. Isso levanta umas questões bem importantes sobre a base, a solidez desse sistema que organiza quase tudo na nossa vida econômica, né? Exatamente. E, pensando nisso, fica aqui uma provocação final, que vem do que a gente discutiu do material, mas que ele não responde diretamente. Se o valor da moeda fiduciária depende tanto assim da confiança nas instituições, da estabilidade dos governos, como é que eventos muito fortes, tipo crises políticas graves, guerras, desastres enormes, ou até o surgimento de novas tecnologias de dinheiro que podem abalar essa confiança lá na base, como é que esses eventos poderiam mudar, ou até ameaçar,
esse sistema de moeda fiduciária que domina o mundo hoje? Fica aí a reflexão. E com essa pergunta no ar, a gente encerra essa análise focada na moeda fiduciária, com base nos pontos principais do material que a gente tinha. Esperamos que tenha ajudado a clarear as ideias e, quem sabe, provocado algumas novas.